Bom dia, crianças, pais, família. Eu queria aproveitar esse momento e agradecer a todos vocês, né, que colocaram aí nas orações de vocês os pais do nosso colega de classe. Queria dizer que tá tudo bem, que os dois estão muito bem, né, já estão se recuperando e que o nosso colega também, ele não apresentou o vírus da doença, né? Então, que agora a família dele já está bem estabelecida, por isso eu estar agradecendo a cada um de vocês que orou, que rezou pela saúde deles. Muito obrigado, tá? Alguns alunos até perguntaram para Pro, mas eu não sou da mesma religião deles. E aquilo que a Pro explicou para vocês. Na verdade, a oração, quando a gente fala com Deus, ela mora no nosso coração, né? E Deus ouve as nossas preces, independente da religião que a gente seja, né? Importante é a gente amar as pessoas, querer o bem para as pessoas, né? Acho que é isso que vale. Então, gratidão a todos vocês que fizeram o que a Pro pediu. Obrigado mesmo, tá? Agora vamos começar com a aulinha de português, então. Vocês tinham para fazer a interpretação desse texto que a Pro tá mostrando aí para vocês, o soneto criança. Lembra? A primeira perguntinha dizia assim: o eu lírico escreve como uma criança sobre sua infância. Como ele expressa sua relação com a natureza? Aí vocês deveriam colocar lá que mais ou menos ele expressava ter uma relação próxima com a natureza ao dizer que as estrelas contavam versos para ele. Bem simples assim, do jeitinho de vocês. Lembrando que a Pro vai falar mais ou menos as respostas. Como é uma interpretação de texto, vocês usaram as palavras de vocês, tem que ficar só parecida, não precisa ficar igual, tá bom? Tem que ter a mesma ideia, mas não as mesmas palavras. A B dizia assim: o eu lírico, o que o eu lírico não quer em sua infância e para todas as outras pessoas? Essa estava lá no poema, né? Vocês tinham que dizer que ele não queria fome, não queria sede, tristeza, bomba, guerra, nevoeiro, sombra, todas essas coisas que ele dizia lá, ok? A letra C, como o eu lírico se define no último terceto do poema? Tinha que dizer que ele se definia como um passarinho livre entre as árvores, um ser que caminhava ao sol sem sentir medo, certo? A letra D, tinha que circular no poema as formas verbais, ou quem copiou lá no caderno, né? Quais eram as formas verbais então? Sou, sei, contar, contam, voar, são, retornam, preciso, desfilar, ensinou, desenhar, quero, caminhar, sentir, é e adormecer. Na E, dizia assim: das formas verbais encontradas, tinha que dizer quais expressavam ações e quais expressavam o estado. Aí vocês tinham que separar as duas, então. Daí vocês teriam que colocar ações. Quais eram os verbos, então? Sei, contar, contam, voar, retornam, preciso, desfilar, ensinou, desenhar, quero, caminhar, sentir e adormecer. E os que indicavam estado era sou, são e é. A F perguntava: qual era o tempo verbal predominante no soneto e o que ele expressava? Vocês deveriam dizer que o tempo predominante era o presente, né? E ele indicava fatos que acontecem ainda hoje, no atual momento. A G, quais verbos não estão conjugados? Eram aqueles verbos que estavam no infinitivo, né? Que tinha lá contar, desfilar, desenhar e adormecer, certo? Agora tinha também mais 4 perguntinhas daquele outro poema. Esse aqui, né? Quando criança. A primeira dizia assim:
O eu lírico escreve como uma criança que tem um amigo imaginário. Queria saber quem é esse amigo e o que o eu lírico imaginava sobre ele. Daí vocês deveriam ter colocado lá que o amigo imaginário era um cavalo e ele imaginava que cavalgava com ele nos campos, que o cavalo corria numa competição e que o cavalo enfeitava onde ele vivia e morava, certo? A B perguntava também qual era o tempo verbal do modo indicativo nesse soneto e pedia para transcrever alguns verbos. Aí vocês tinham que dizer que o tempo verbal, então, era o pretérito imperfeito, né? Ou quem colocou o passado também tá certo. E as formas verbais eram tinha, era, representava, escutava e enfeitava. E a letra C, como que o eu lírico sentia-se ao imaginar brincando com seu amigo imaginário? E que verbo ele usa para expressar esse estado? Vocês deveriam responder que o eu lírico se sentia como um homem ao imaginar que estava brincando com um cavalo. E o verbo, ele usava o verbo ser. E a última daí era perguntando se vocês já tiveram um amigo imaginário e como que vocês imaginavam. Daí cada um ia fazer do seu jeito, né? Certo? Agora hoje a gente vai terminar essa parte de soneto, então, tá? Vai propor uma atividade para vocês, porque a gente vai ter que produzir um soneto, tá? Aí a Pro vai fazer um exercício antes disso, para ficar mais fácil. Atividade 1, então. A atividade 1 vai ser assim, a gente vai trabalhar com rimas. Como que a gente vai fazer? Vocês vão fazer lá no caderno, coloquem a data de hoje, né? E a gente vai fazer um exercício, vocês vão colocar o título lá. Rimas. E aí, a Pro quer que vocês pensem, o nosso tema vai ser criança ou infância. Pro quer que vocês façam uma lista de umas 20 palavras que tenham a ver com criança, com infância. Pode pedir opinião para a mãe, para o pai, para um irmão, para quem vocês quiserem. Daí vocês vão fazer mais ou menos o que a Pro fez aqui. A Pro colocou criança, saudade, brinquedo, amizade, felicidade, inocência, alegria e travessura. A Pro colocou só algumas, né? 8 a Pro fez. Palavras que foram vindo que para a Pro tem a ver com infância e com criança. Aí vocês já coloquem uma embaixo da outra, assim como a Pro fez. Depois que vocês fizerem as 20 palavrinhas de vocês, vocês vão pensar agora em palavras que rimem com essas palavrinhas que vocês colocaram. Como a Pro fez aqui, ó. Criança, esperança. Saudade, vaidade. Brinquedo, segredo. Amizade, liberdade. Felicidade, vontade. Inocência, carência, alegria, dia, travessura, rua. Essa vai ser a atividade 1, então, que vocês vão fazer lá no caderno. Escrever 20 palavras que têm a ver com infância ou criança e depois, do ladinho, colocar palavras que rimem com essas palavras. Lembrando que rima, ela termina com as últimas letras, ok? Aí, depois de vocês fazer essa atividade, basicamente a gente vai para a atividade da produção de texto, então. Depois que a gente já estudou sobre o soneto, já vimos o que é um poema lírico, já analisamos aqueles 2 poemas, vimos o que é verso, o que é estrofe, a questão das rimas, de poder usar os verbos, né? Que às vezes eles vão indicar ação, às vezes estado, ou até fenômenos da natureza. Agora chegou a vez de vocês escrever um poema lírico. Na verdade, a gente vai escrever um soneto. O que era um soneto que a gente viu lá, né? Que ele vai ter 2 quartetos e 2 tercetos. Uma estrofe de 4 versos, mais uma estrofe de 4 versos, mais uma de 3 e outra de 3. A gente pode escrever soneto sobre diversos temas que a gente quiser, mas no nosso caso, como a Pro já disse,
como vocês são crianças, né? A gente vai escrever um poema sobre a infância. Vocês podem se inspirar na infância de vocês ou escrever um poema lírico abordando a infância de modo geral, falando da infância de toda criança, assim, de qualquer criança de qualquer lugar do mundo. Ou vocês podem também escrever sobre a infância dos pais de vocês, se eles quiserem ajudar vocês e contar um pouquinho sobre como era a infância deles, dos primos deles, pode ser também, tá bom? Depois vocês vão fazer o seguinte, então. Vocês vão pegar essas palavras que vocês criaram, elas vão servir para vocês de inspiração, para ficar mais fácil, que agora vocês já não precisam pensar em palavras para fazer as rimas. Vocês já têm as rimas todas ali na atividade 1 que vocês fizeram. Daí vai ficar mais fácil para vocês fazer. Por exemplo, lembram lá, eu vou botar de novo aqui esse poema que a gente viu aqui. Aqui. Nesse poema aqui, se vocês observar, vocês vão ver que o primeiro verso, ele rima com o terceiro, né? Estrelas, belas. E o segundo, voar, mar. Então, ele faz assim, né? Vai mostrar aqui para ficar mais fácil, ó. O primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Aqui na segunda estrofe também, o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Aqui nas duas, igual mostrou aquele dia para vocês. O primeiro rima com o segundo, aqui o primeiro rima com o segundo, e o terceiro de lá vai rimar com o terceiro daqui. O que a Pro pensou? Para ficar mais fácil, quem quiser fazer igualzinho esse aqui, pode fazer. Tipo assim, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Mesma coisa e mesma coisa, tá? E daí vocês vão usar para fazer isso, essas palavrinhas que vocês fizeram a listinha, entenderam? Vocês vão ter que pensar no início da frase e usar essas palavrinhas aqui no final. Por exemplo, resolvi começar, escolho, né, um parzinho desses, alegria e dia, por exemplo. Então, eu posso começar. Eu gosto muito de ser criança porque tenho muita alegria. Todos os dias eu brinco com os meus amigos e faço a noite virar dia. E daí vai usando esse grupinho de palavras aqui. A Pro fez mais ou menos um exemplo. Eu criou uma agora aqui bem rapidinho, com as palavrinhas que a Pro tinha feito. Não sei se vai dar para vocês verem, mas a Pro fez aqui, ó. A Pro só rimou o segundo com o quarto, para vocês observar as rimas, para ficar mais fácil. Aqui a Pro não rimou o primeiro com o segundo e nem o primeiro com o segundo, ó. Ali a Pro fez um verso qualquer, rimei o segundo com o quarto. Um verso qualquer, rimei o segundo com o quarto. E aqui no final, o primeiro com o segundo e o terceiro de lá com o terceiro daqui. Olhem como ficou o da Pro. Ser criança é muito divertido, qualquer coisa vira brinquedo. Cada dia é uma nova oportunidade e cada aventura vivida é um segredo. Tenho saudades daquele tempo, tudo era uma doce alegria. Cada encontro com um amigo fazia talvez a noite virar dia. De tudo vivido fica a saudade. Para ser criança não há vaidade. Tempo de amor e inocência. A melhor fase que podemos ter, importante é apreciar o nosso crescer e deixar para trás qualquer carência. Pro fez bem simplesinho, só para mais ou menos mostrar um exemplo para vocês, como que o de vocês deve ficar. Ó, uma estrofe de 4 versos, outra de 4, uma de 3 e uma de 3. E usar as rimas que vocês fizeram na atividade 1, ok? Depois de concluída a atividade, se vocês quiserem, gravem um áudio para Pro de vocês lendo o soneto de vocês e mandem para mim, tá bom? Tchauzinho!